Uma realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, nós iniciamos agora mais um Diálogo Espírita. Nossas atrações do programa de hoje são as seguintes. No tema livre nós falaremos sobre a influência da televisão, a influência espiritual da televisão na família brasileira. E no quadro Espiritismo Responde, atendendo perguntas, inclusive associadas a esse, curiosamente, por coincidência, a este mesmo tema, feitas pelos nossos telespectadores, nós estaremos falando, discutindo sobre a influência da televisão, como os pais podem controlar os seus filhos com os programas de televisão e o tempo que passam ao celular, na internet, etc. E não esqueçam que no final do programa nós temos a nossa frase da semana. Então, com vocês, a partir deste momento, mais um Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso Diálogo Espírita de hoje, começando com mais um tema livre. Estou aqui com nossos companheiros Marlene Venâncio Esperandil e o João Donha. Nós vamos falar sobre a influência da televisão, a influência espiritual da televisão na família brasileira. Claro que é o que nos interessa, né? É claro que a televisão, ela traz muitas coisas boas. Traz informações, entretenimento, muita coisa. Mas, junto com isso, carreia para os nossos lares, para o nosso ambiente doméstico, também algumas influências muito negativas que nós temos que abordar aqui. Como podemos nos conduzir diante dessas situações? É isso que a gente vai discutir hoje. Eu vou citar aqui 4 exemplos para não se estender. E não vamos discutir um a um, mas em comentários gerais aqui para os nossos amigos. Marlene e Donha, o Big Brother Brasil, né, que não sai nunca, parece que nunca mais vai sair do ar, as nossas novelas, os nossos folhetins, alguns programas humorísticos e programas policiais. Queria que vocês comentassem rapidamente um pouquinho dos 4 aí. O que vocês acham dessa situação para nós, famílias espíritas? Olha, é grave. É grave. É grave. Na minha forma de ver, como psicóloga principalmente, não está na mão de quem bota o programa no ar resolver a situação, mas sim na mão dos pais que devem selecionar, dos pais que devem estar escolhendo melhor. Mas não é só os pais, né? Permita já fazer uma partezinha, porque faz mal para os adultos também, né? Mas com certeza, mas aí o adulto tem opção, né? O adulto, ele tem a opção de julgar o que é melhor, que ele deixe entrar para o cérebro dele, o que ele deixa influenciar. Porque de alguma forma ou de outra, mesmo os adultos sofrem influências desses programas, sofrem influências de tudo que está acontecendo aqui, e sem perceber, a nível inconsciente. Agora, a criança é função dos pais, é obrigação dos pais selecionar o que é melhor para ele, o que é melhor para a idade dele, o que é melhor para a fase dele. Porque a criança, nós vamos falar aqui mais para frente, mais detalhadamente, a criança pequena, ela está copiando os pais, ela está copiando tudo que ela vê, ela está absorvendo no cérebro tudo que ela vê como uma esponjinha. O adolescente, ele já vai sofrer a influência direta do meio. E aí nós vamos comentar mais para frente como evitar que o adolescente absorva tudo isso. Donha, a gente vê aí, por exemplo, nesses tipos de programa que eu citei, não são todos, né? As novelas, a gente não tem restrição contra as novelas, etc., mas em si, né? São folhetins, são obras de ficção, como filmes, também tem muitos filmes de péssima qualidade, né? Então, esses exageros de sexo, de violência, programas policiais que ficam repetindo cenas sanguinolentas, isso, como a Marlene disse, talvez até inconscientemente absorvemos, inclusive adultos. Não, para mim não afeta nada, eu estou tranquilo, eu não me deixo...
Mas então para que assiste, para que serve? Na verdade desestabiliza o humor, não cria um clima de pessimismo, de desalento, de ver tanta violência, tanta coisa ruim? Cria sim, né? Existe até, as pessoas até costumam dizer, brincando, que quem assiste um programa policial pela manhã e outro pela tarde, fatalmente é assaltado à noite. O que temos que ver ali, ao lado disso, a responsabilidade paterna, a responsabilidade de cada um, tem também a responsabilidade dos produtores, né, de programas. Porque quem vive em coletividade tem que aprender o equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que ele pede liberdade de imprensa, e nós temos que ter liberdade de imprensa, ele tem que ter a sua responsabilidade. Eu lembro de um fato histórico, até para ilustrar, e muito elucidativo, que é do Samuel Weiner, aquele que fundou a Última Hora, que na década de 50 chegou, e começo dos anos 60 chegou a ser um jornal de circulação nacional muito procurado até. E ele notava que quando acontecia um crime lá no Rio de Janeiro, e ele colocava aquele crime na primeira página, na outra semana o crime se reproduzia nas outras capitais, para onde o jornal ia. Isso acontece. E aí, o que ele fez? Ele determinou ao seu pessoal que não colocassem esses crimes na primeira página, que cumprisse a necessidade do jornal de noticiar, de informar, não ferisse a sua liberdade, e ele tinha necessidade de vender os jornais e tudo, mas que colocasse na página policial e não fizesse a chamada já na primeira página por causa desse efeito multiplicador. E ele via isso no jornal, agora você imagina isso na televisão. Na televisão, com a imagem junto, som, a imagem, aquilo é muito mais impactante. Então, tem que haver uma responsabilidade do jornalista, do produtor do programa, quanto ao que eles fazem, quanto ao que eles dizem. Porque... Teria que ter, né, Dônia? Teria que ter, mas não tem porque o fator comercial, o dinheiro, né? O Deus dinheiro fala mais alto. Então, nós, infelizmente, deveria ter essa responsabilidade social, há uma certa cobrança. Nós, religiosos, todas as religiões, elas devem tentar não coibir, como diz, tirar essa liberdade da imprensa, mas mostrar que eles moderem um pouco, né? E para que não chegue a esse ponto. Agora, Marlene, justamente esse aspecto aí, por exemplo, porque tem muita gente que diz assim, que isso vale para os videogames, por exemplo, também, mas vamos ficar só na televisão, filmes violentos ou a violência... Videogame é um programa só para ele. Não, mas é o seguinte, de que ele não tem esse efeito. Tem muitas pessoas, especialistas, que acham que não há esse efeito multiplicador. Que a pessoa vendo filmes com muitas armas, os requintes de crueldade numa prática criminosa, ou a criança vendo o uso de armas, armas de brinquedo, essa coisa não afeta nada. O que você pensa a respeito? Olha, se nós formos ver com todos os profissionais da área da psicologia, vão afirmar sim que afeta. E se nós formos falar espiritualmente, os espíritas, ou seja, qual for a religião, também vão afirmar que afeta. Porque o que acontece? Nós não vibramos uma onda, né? Nós não temos uma onda energética que vibra no universo. Então, não só do jornal a notícia, mas da televisão também. Aconteceu o crime da mala, de pouco tempo depois aconteceu o crime da mala em outro lugar. O que acontece? A sintonia, a ênfase que se dá à notícia ruim, a ênfase das pessoas assistindo num canal, depois no outro, depois no outro, depois no outro, a vibração dessa energia vai encontrar outra mente doente que vai se acoplar a essa ideia e vai cometer o mesmo crime. Tem esse aspecto muito relevante, muito importante realmente, porque acontece o seguinte, também não adianta a gente pensar só em obsessão espiritual e culpar os desencarnados, porque os verdadeiros muitos monstros estão dentro de nós, monstros entre aspas, né? Que são os nossos instintos. Nós temos o verniz da civilização, quantas vezes, né, Dônia? Nós presenciamos casos, ficamos sabendo de pessoas que são pessoas tranquilas, pessoas serenas, aparentemente, um comportamento ético, tranquilo, enfim, e que de repente elas explodem e cometem um delito qualquer, uma briga no trânsito, por exemplo, o chamado pavio curto. Mas da onde? Mas você foi uma pessoa tranquila, como é que de repente, porque está dentro dela, está mal controlada, tem um verniz social que esconde
um autocontrole que pode se romper numa situação de estresse qualquer. Né? E depois a humanidade é uma só, né? A humanidade. Nós, os espíritos desencarnados, somos a mesma humanidade. Não existe uma diferença grande entre nós. Então, todo mundo é candidato a obsessor. Todo mundo e tem um detalhe também, né, Donha? Nós, através até desse programa, nós temos que mudar nossa forma de enxergar a situação. Ao invés de nós ficarmos acentuando a tragédia, vamos parar um pouco e fazer uma prece pelo que cometeu a tragédia e pelo que sofreu a consequência da tragédia. Né? O livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec que o mal, ele não é que não deva nunca ser comentado, deve ser comentado desde que ele tenha uma finalidade, um objetivo, que seja o de esclarecer e de evitar que ele se repita. Exatamente. Agora, só alimentar esse mal, isso aí Kardec, os Espíritos falam para Kardec, Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, todo mundo diz, olha, não vamos dar mais destaque do que ele já tem por si só. Né? Então temos que madeirar. Então nós vamos aí para um intervalozinho rápido e voltamos para continuar o nosso tema de hoje. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Dolorosa Colheita, romance de Ricardo Orestes Forni, é um dos últimos lançamentos da editora M de Capivari, São Paulo, a segunda maior no segmento espírita no Brasil. Dolorosa Colheita aborda a temática do aborto e suas consequências espirituais numa trama de emoção e suspense. Contatos com a editora M através do e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Amigos e amigas, nós estamos de volta com o nosso tema de livro de hoje, falando sobre a influência da televisão, influência espiritual, moral na família brasileira. Nós estávamos comentando aqui com a Marlene, com o Donha, a respeito dessa situação em que muitas notícias, certos programas de televisão, eles têm o dom, eles têm o atributo negativo de despertar os instintos mais primitivos que ainda se fazem presentes nos seres humanos, né? Mas eles também criam outras situações, né? Eles criam modismos, seja até nas gírias, na forma de falar, né? E todo mundo passa a falar o que aquele personagem da novela falava, aquela coisa. Até aí tudo bem, é inocente, não cria uma grande situação, mas influencia nas vestes, nos hábitos sociais, nas atitudes, e daí nós vemos os adolescentes, porque viram na novela, seja Malhação, seja lá qual for, não sei aonde, de que canal, mas enfim, copiando rebeldia contra os pais, uso de drogas. Não, mas é porque a televisão mostra. E aí entra uma questão que eu queria colocar para vocês, que é a seguinte: os estudiosos, psicólogos, sociólogos, os religiosos, de modo geral, dizem que a culpa são dos programas de televisão, né, que levam para a sociedade copia o que a televisão mostra.
E os programas de televisão dizem que só estão mostrando a realidade, que na verdade a sociedade é daquela maneira e a televisão apenas retrata. É um círculo vicioso? Onde é que a gente rompe isso aí? Olha, eu estava pensando isso agora há pouco. Onde é que nós rompemos isso? Você falou que o produtor tem que pensar, né, no que faz. Mas ele só continua porque tem Ibope. Ele só continua porque... ele busca o Ibope. Ele busca o Ibope. Agora, então, está na mão de quem? Está na mão da sociedade fazer uma limpeza do lixo que entra na cabeça. Principalmente os pais, estar um pouquinho mais perto dos filhos, participando um pouco mais da vida dos filhos, para selecionar o que é melhor para esse filho. Ele está criando um filho para o mundo, mas é um filho para ele também, porque ele quer um filho bem-sucedido, bem encaminhado. Então eu vou me preocupar com o que está sendo colocado na cabeça desse meu filho. E aí a responsabilidade fica de todos nós. Porque são armas, digamos, são ferramentas, né? Melhor dizendo, vamos já caminhar pela paz, são ferramentas magníficas, todas esses elementos, essas ferramentas de comunicação. Mas como tais, como são ferramentas, são neutras, a inteligência é que dá um bom uso. Então não se trata de aqui, delenda a televisão, acaba ou descer a lenha em todos os programas de televisão. Não. Apenas tentar achar o equilíbrio. E aí tentar entender as coisas. Eu tenho a impressão que é o seguinte, é uma questão de amadurecimento, que passa pela educação, passa por tudo isso. Por exemplo, a televisão. A televisão, ela teve um impacto diferente nos países desenvolvidos e outro nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a própria população amadureceu junto, desde as primeiras imagens, que eram simples sombras, até a imagem de difícil resolução, imagem preto e branco, imagem colorida, eles foram amadurecendo juntos. E aquilo ficou um instrumento que eles podem manusear. No caso dos países desenvolvidos, não, já chegou pronto e logo depois a cor, escolheram o melhor sistema do melhor país desenvolvido que tinha para oferecer a melhor cor. Então a televisão chegou pronta e o povo não elaborou aquilo ali. Foi mais ou menos o que aconteceu com o nosso índio, que não conhecia o pente e o espelhinho, e o europeu chegou e deu o pente e o espelhinho, ele ficou olhando o espelhinho, que ele nunca tinha visto, enquanto isso passaram por trás dele, levaram para o Brasil, levaram tudo o que queriam. Assim também, então veio a televisão pronta, não houve amadurecimento, nós ficamos impactados perante aquilo ali e ao invés dela virar um instrumento nosso, nós acabamos nos tornando um instrumento dela. É uma vítima. A evolução rápida da tecnologia, exato. Agora, o caso da internet acabou pegando, foi tão rápida a evolução que Muito pegou todo rápido. mundo de surpresa, até os países desenvolvidos. Então, corremos o risco de nos tornarmos instrumentos daquilo que seria um instrumento nosso. Ao invés de nos servir, nós que vamos servir. Nós que vamos servir. Ao recurso tecnológico. E vira todo mundo como um leviatã, vira todo mundo escravo daquele equipamento, até o produtor. Nós falamos aqui num programa anterior, recente, sobre o pão nosso. O que seria o pão nosso espiritual, o pão da alma, né? Falamos sobre boas leituras, sobre as orações, sobre bons comportamentos, né? O contato com a natureza, etc. E eu diria que a televisão nos traz muito veneno. Nós ingerimos muito veneno para a alma, para a mente. Nós nos intoxicamos com muita coisa ruim no mundo que já é difícil de lidar no dia a dia, onde as ameaças são múltiplas no nosso portão de casa e às vezes até para dentro dele. E nós nos conspurcamos, digamos assim, nos deleitamos com mais coisas ruins, procuramos essas coisas ruins. Então, por exemplo, num programa aí, tipo esses reality shows, né, a gente vê que são verdadeiras orgias e tem gente que se compraz. Nós temos que respeitar a escolha dos indivíduos, nós temos o livre-arbítrio, cada um faz o que quer e vai arcar com as consequências. Mas tanto individualmente como coletivamente nós não podemos nos omitir de dizer que isso não faz bem, né? E de passar a nossa orientação. Nosso papel como espíritas conscientes é de dizer, gente, procure entender o que está acontecendo, que isso não faz bem para você. Se você ainda está atrelado a esse tipo de costume, a esses gostos inferiores, como muitos de nós temos outros, talvez não este, mas outros, nós temos que nos libertar disso aí. Evolução espiritual implica em nós nos modificarmos interiormente, a sublimar os nossos desejos, os nossos interesses. Wilson,
Nós temos hoje o que é mais grave na sociedade, que são as drogas. O encaminhamento dessas crianças vai depender de como esses pais vão estar selecionando melhor. Se existem os programas, existem quem assiste, então tem que introduzir novos hábitos. Então, a saída que nós estávamos procurando são novos hábitos introduzidos pelos pais, participar mais dentro de casa da vida do filho, fazer algumas coisas junto com o filho, montar um quebra-cabeça, um joguinho, sabe? E ter um momento ali. Me fez lembrar uma frase que Einstein disse. Eu dei uma palestra sobre consumismo, em que foi comparado Kardec, foi comparado Einstein e o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Einstein diz que no dia que a tecnologia sobrepor a humanidade, teremos um bando de idiotas. E lá no Sermão do Monte e Kardec, se continuar nesse ritmo, nós teremos que chegar novamente ao caos para adquirir o equilíbrio. Pois é, Dônia, o problema, não sei até que ponto, o que pode ser feito, mas eu vejo com uma grande preocupação que os filhos precisam de educação, mas não tem quem as dê, quem a dê, porque os pais precisam ser educados primeiro, né? Então é um trabalho, nós estamos falando aí de transição planetária, etc., mas urgentemente nós precisamos, nós adultos, nos educar, porque não adianta nada querer ensinar o certo para o filho, a velha história, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Uhum. Mas só que o filho copia. Copia. Ele copia. Então não adianta o pai falar, orientar no sentido, se ele também não respeita aquilo, né? Então ele diz, olha, não assista lá a novela, ou aquele horário, aquele programa policial lá, porque é muito ruim, pernicioso, mas ele assiste. Como é que ele vai expulsar o filho da sala? Ou vai, mesmo que o filho saiba que ele assiste escondido lá no quarto, não sei aonde? Não dá, né? Não dá. Eu vejo como bastante útil nesse aspecto digamos, o estudo da bibliografia espírita. O Livro dos Espíritos mesmo, né, o livro fundamental aí do Espiritismo, ele começa a chamar a atenção para a obra de educação e de autoeducação, para a nossa necessidade de irmos substituindo os hábitos por hábitos cada vez melhores. Então, nesse aspecto, nós podemos usar essa técnica procurando nos libertarmos um pouco, por alguns momentos que sejam do dia, de toda essa parafernália da comunicação e vivermos um pouco mais a realidade, né? Não ficar só, como diz o poeta, vendo a vida mais vivida que vem lá da televisão, mas tornarmos mais vívida a nossa vida. Ou seja, a transição planetária está na nossa mão. Sim, Nós temos que gradativamente substituir os nossos hábitos. Não porque eu tenho que descansar, que eu não quero saber de mais nada e eu vou pegar o que está ao meu alcance e vou absorver. É verdade, isso aí é um papel que representa a nós, não só os demais, a todos, né? Então nós ficamos por aqui com o nosso tema livre de hoje. Siga o nosso programa, o Espiritismo Responde, e depois a frase da semana. Fique com Deus, um abraço. Esse é o quadro O Espiritismo Responde, que conta com a ajuda de vocês que nos envia e-mail através desse endereço que está aí na sua tela. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é: como posso impedir meus filhos de assistirem a esses programas se estão aí à mostra o tempo todo? Eles ficam na TV até tarde e não temos controle do que assistem. E eu já vou passar para a segunda pergunta, porque uma está ligada à outra. Então vamos conversar a respeito das duas. Uma mãe me manda, tenho um filho e uma filha adolescentes. Boa sorte, minha irmã. Os dois não querem mais sair conosco, não saem do computador. Quando não é o computador, é o celular. Mal falam conosco, mal falam com ninguém, na verdade. Só escrevendo, digitando. O que devemos fazer para que participem mais de nossas vidas? Então, meus irmãos, aqui nós temos um impasse muito sério. Nós temos tudo ao nosso alcance, a tecnologia está aí.
Então, o que nós temos necessidade? De mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, principalmente por parte dos pais. Os pais chegam em casa cansados, estressados. Na verdade, a mãe tem que preparar o arroz, tem que botar a roupa de molho. Os filhos começam a brigar entre si, vão direto para a televisão, um quer ir para o computador, o outro quer ir para o computador. O pai chega, vai ver o jornal. Essa família está precisando de um novo comportamento, de novos hábitos. Quando a mãe chega em casa, o pai chega em casa, eu dou uma sugestão nas palestras para as pessoas que passam por mim, criem um momento de desestressamento, 30 minutos. Quando chegar o pai, a mãe e os filhos em casa, ao invés desse alvoroço todo mundo cansado, morrendo de pressa para que as coisas aconteçam, sentem com seu filho 30 minutos, com seus filhos, independente da idade. Seja pequenininho, seja adolescente, pré-adolescente ou adulto, sente com eles. Sente com eles para jogar um jogo, para montar um quebra-cabeça, para conversar, para pintar, para brincar. Sem nada à volta, esses 30 minutos são suficientes para estar com o seu filho que precisa de você. Não importa a quantidade do tempo que você está com os seus filhos, mas sim a qualidade, meus irmãos. Vamos estar mais com os nossos filhos, senão nossos filhos estarão com os amigos, estarão copiando tudo que passa na televisão, estarão copiando tudo que passa lá fora. Se hoje o adolescente está o tempo todo na televisão, no computador ou no celular, é porque nós já treinamos desde pequeno que eles estejam na televisão para nos dar sossego, para a gente conseguir fazer nossas coisas. Então, quem tem filho pequeno, tira da televisão, seleciona o programa que ele vai ver. Coloque para ouvir música clássica, coloque para ler um livrinho, leia um livrinho sempre antes dele dormir. Meus irmãos, nós precisamos renovar os nossos hábitos. Os nossos filhos já foram renovados. Espiritualmente, eles são espíritos que estão sendo enviados, já prontos para a modificação do milênio, para a modificação do planeta. Então nós precisamos, nós adultos, nos aperfeiçoarmos. Eu como avó, me aperfeiçoar, chegar mais perto dos hábitos dos meus netos. Vocês como pais, meus filhos como pais, se aperfeiçoarem e se adequarem à forma que essas crianças vieram. Então tudo está na nossa mão. Na leitura, na conversa, em novos hábitos, em sair. Aqui em Curitiba, pelo menos ninguém tem desculpa, porque tem milhões de parques para se passear. Então vamos ao parque, ao invés de ficarmos assistindo à tarde televisão. Não vou citar programa. Então tudo está na nossa mão, meus irmãos. Mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Nós amamos nossos filhos e nós não queremos para eles agressividade, rebeldia, drogas, bebida alcoólica, raves, baladas. Nós não queremos só isso para a vida deles. Nós queremos que eles curtam a vida, mas de uma forma mais sadia, e depende de nós, do quanto nós nos aproximarmos deles, do quanto nós estivermos ao lado deles. Eu não posso caminhar na frente deles, que eles podem tropeçar em mim. Não posso caminhar atrás, porque eu não vou poder amparar as quedas deles a vida inteira. Mas eu posso caminhar do lado e estender as mãos sempre que eles me pedirem ajudas. Um abraço, meus irmãos. Que Deus os abençoe.